mesmo com todo o dinheiro, ainda assim cometeu esse erro. Eu não vou contar. Meu Hum. Deus, será que eu conto? Não vou falar os nomes, mas tem no meu vídeo do YouTube. Tem um cara extremamente grande no YouTube, extremamente, que engravidou, parece que uma moça da vida. Não pagou nada, ela tá processando ele em R$ 200 mil. E ele tá ferrado. Apagou todas as redes sociais. E o filho é dele mesmo. Bom, na última semana, não sei se vocês ficaram sabendo, que o Everson Zóio possivelmente engravidou uma mulher do Job e, se ele não pagar a pensão, ele pode ser preso. Essa notícia surgiu a partir do momento que teve uma live com a Bianquinha, do canal Redcast, que ela disse que tinha um influencer famoso, muito conhecido no YouTube, que ele estava desativando as suas redes sociais, que ele estava declarando que estava falido, porque não estava ganhando dinheiro, não estava ganhando monetização com os conteúdos que ele fazia. E, coincidentemente, o Serginho Faotti fez o vídeo que eu vou deixar aqui, linkado, explicando que o Everson Zóio, de uma hora para outra, começou a desativar suas redes como o Instagram, até mesmo o YouTube ele parou de postar vídeo no seu canal principal. Ele estava até com deprê, vocês sabiam o quê? E dizendo que nada mais fazia sentido para ele, que ele estava com uma dívida enorme. E depois a gente ficou sabendo mais da história, depois que a Bianquinha falou no podcast, que é uma dívida mais ou menos de R$ 200 mil. Fora a pensão, né, que de R$ 5 mil, que ele vai ter que pagar, né? Esses 200 mil é até na questão quando a mulher engravida, por exemplo, você engravidar uma mulher, você tem que pagar as despesas, né, que vai, com consequência da gravidez, né, alimentação, cuidado médico, isso, aquilo, fazer exame. E tudo essa brincadeira vai mais 200 mil. Mas aí você fica perguntando, mas 200 mil não é tão caro? Cara, a justiça determina, acho que é 30% do valor da sua renda total. Se você tem uma renda, se você tem uma vida boa, assim, entre aspas, né, que tipo uma vida financeira elevada, a justiça entende que o seu filho, né, que a sua prole tem que ter a mesma vida, as mesmas condições que o pai da criança. E eu já fiz vídeo aqui explicando, que nesse vídeo recente que eu fiz sobre controle de danos, que cada passo da etapa, por exemplo, assim, de um relacionamento, cara, pensa muito bem antes de você fazer algo. Ainda mais que nem a gente fica surpreso, é que mesmo com a influência que ele tinha, porque querendo ou não, mano, o Everson Zóio é desde a época pré-histórica aqui do YouTube. Cara, eu ria muito quando vi os vídeos dele. Ele fez parte praticamente da infância e da adolescência, tá? Fazia adulto de várias pessoas aqui do YouTube, e também fora do YouTube. Só que aí a gente entende que às vezes mesmo com dinheiro, mesmo você tendo fama, mesmo você tendo isso e aquilo, às vezes a pessoa vai por emoção, age por emoção, porque a gente tem meio aquele estereótipo, né? A pessoa tem grana, a pessoa é mais racional, pensa mais antes de fazer as coisas, e não é bem assim, existem exceções, é claro. Mas a grande parte, que nem no caso do Everson Zóio, eu acredito que não deve ter faltado conselhos para ele, porque querendo ou não, mano, é um mundo totalmente diferente que nem a gente tá habituado. Que nem ele nasceu uma classe social baixa, né? Ele nasceu humilde, a família humilde, pais trabalhadores, a mãe dele é trabalhadora. E, querendo ou não, de uma hora para outra ele começa a ganhar visibilidade, ele começa a ganhar dinheiro daqui na plataforma do YouTube, em várias outras redes sociais, fazendo collab, fazendo isso, fazendo aquilo. E ele começa a entrar em outro mundo que é um mundo de luxo, né? Ele começa a ter dinheiro, aquilo que ele não tinha antes. Ele começa a frequentar lugares que ele não frequentava. Ele começa também a conhecer pessoas que ele não conhecia. E querendo ou não, a influência do meio ambiente, se você não tem uma cabeça, mesmo você tendo condições, mesmo você tendo tudo que o mundão pode oferecer pra você, se você não tem consciência, se você não tem princípios e valores, se você não tem uma posição, se você não tem uma visão do futuro mais, como que eu posso dizer, mais planejada, uma meta assim de vida, você vai acabar, infelizmente, acontecendo o que nem aconteceu com ele, né? Já vazou. Até o nome da menina eu não vou expor, claro, que ele engravidou, que é uma menina do Job, que vocês sabem muito bem que é. E, cara, o filho é uma bênção, cara. Não culpando a criança não tem nada a ver com isso, mas filho é uma bênção quando também é com a pessoa certa. Se, por exemplo, Deus queira, né, que dê tudo certo, a criança não tem nada a ver com a circunstância que aconteceu. Mas, cara, é quase, né, se não for uma certeza que ele não vai ficar com a mãe da criança, até porque ela tem um trabalho que, se ele aceita, beleza, se ele não aceitar, né, fazer o quê? E, praticamente, a criança vai nascer com pais separados, sabe? Não vai ter a presença do cotidiano, da mãe e do pai juntos, isso, aquilo. E aí ele começou a vender o carro dele, com aquele Camaro que ele comprou do Toguro. Ele começou a desativar as suas redes sociais. Se eu não me engano, até o canal dele principal aqui do YouTube é desmonetizado, porque como a plataforma
do YouTube tem as diretrizes que você tem que seguir, senão você não é monetizado, ou pode até limitar a sua monetização. Ele não consegue mais monetizar aqueles vídeos que ele tinha antes, né? Porque até um tempo atrás o YouTube não tinha muito essas formas de mais restrição, assim, entre aspas, do conteúdo que você posta aqui na plataforma. E infelizmente para ele, o canal principal dele, que tem mais de 6 quantos milhões de inscritos, os vídeos dele são tudo mais de 500 mil, 600 mil, só que não são monetizados. Porque às vezes a gente tem aquela visão, né? Nossa, uma pessoa tem mais de milhões de inscritos, tem mais de não sei quantas milhares de visualização por cada vídeo, a pessoa deve ser rico. Às vezes não, porque dependendo do conteúdo que você posta na plataforma, é desmonetizado, ou às vezes a receita é limitada. E, querendo ou não, o canal dele principal tá num, que nem os pessoal diz, né? Um shadow banning. Que mesmo ele postando vídeo, pode dar milhares de visualizações, milhões, só que não vai dar monetização. Aí pra ele não compensa. Ele até fez um outro canal secundário com o Alec. E de vez em quando ele posta algumas coisas lá. Mas, cara, a gente, mesmo tendo condições financeiras, a gente também tem que trabalhar nosso psicológico, a gente tem que trabalhar nosso emocional. Porque na minha visão, eu acho que ele levou a carroça à frente dos bois. E eu acho naquela euforia, né, sei lá, da vida, isso, aquilo, conhecendo novas pessoas, isso, aquilo, tendo... É que não, a pessoa sente, né, um certo poder, que ele tem uma certa valorização, um certo prestígio. E, né, vai setando o pé na jaca aí. Vive só uma vez. Aí nessa se vive só uma vez que você tem consequências. Tudo nessa vida a gente planta e colhe. E que nem um filho não é um brinquedo que você... Ah, não quero hoje, não vou mais usar. Não, um filho é pro resto da sua vida, independentemente se você fez com a pessoa que você quis fazer ou que você não quis fazer. É a sua responsabilidade como pai, como genitor da criança, cuidar da criança. E muita gente julga ele, porque, nossa, o cara tem isso, tinha aquilo, como que o cara foi engravidar uma mina do job, como isso, aquilo. É que nem eu falei no começo do vídeo. Às vezes na euforia, às vezes, sei lá, tentando viver, assim, entre aspas, a vida, a pessoa não mede as consequências a longo prazo. Porque, possivelmente, vocês tenham consciência, cara, que a vida só se vive uma vez, beleza, mas tudo tem consequência. Ainda mais uma criança que aqui no Brasil, praticamente as duas coisas que vão levar você preso são sonegar imposto e pensão socioafetiva. Tantos casos que eu tive aí nas redes sociais que o cara foi preso porque que não pagou a pensão alimentícia, que deixou de pagar 2, 3 parcelas, já foi preso. E, cara, tem que seguir a lei é dos homens, tem que seguir. Dá o que é de César, o que é de César, né? Mas no caso do Everson Zoy é meio triste, cara, porque, cara, eu gosto muito dele, com certeza ele não me conhece, mas tipo assim, ele fez parte da minha infância e adolescência, e a gente vê numa situação que ele está se encontrando agora, que tipo, mano, sacanagem, né? Não é sacanagem, mas é meio que, mano, por que o cara não pensou? Por que o cara não teve... com certeza o cara teve o conselho, principalmente da família dele, da mãe dele, dos irmãos dele, né? Pensa bem, o cara vai correr sem sapato, mano. Será que vocês me entendem? Eu não sei que se aconteceu isso, né? Pode ter que ele tenha calçado o sapato, será que você me entende? E ter acontecido alguma coisa, arrebentado o sapato, isso, aquilo, ou vocês sabem muito bem que pode acontecer, que tem um rapper, eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aqui a foto, que quando ele fazia o trabalho que a gente tinha que fazer caso do job, ele colocava pimenta no sapato dele, vocês sabem o que é, e teve uma dessas que a mulher até processou ele, que na hora que ela foi pegar o sapato dele e colocar dentro do pé dela, ela começou a sentir desconforto, isso, aquilo, e ela processou ele. E depois ele ganhou, claro, né? Porque ela tava fazendo isso pra querer ter uma pensão praticamente vitalícia, né? Porque a gente sabe que a maioria dessas pessoas que começa a ter, né, um prestígio na vida, começa a crescer, começa a ter mais aquisição financeira, cara, é muito difícil, eu não tô generalizando, mas é muito difícil você encontrar alguém que não esteja com você por puro interesse financeiro, cara. É muito difícil, por isso que a maioria também desses caras, jogadores, etc., faz vasectomia, pra não ter esse perigo de engravidar uma pessoa aí e depois ter que pagar uma pensão pra 3, 4, 5 filhos. E fora outras coisas, né, que acontecem. Mas, cara, eu espero que o Everson Zoyo consiga pagar tudo aquilo que ele deve na justiça, tudo aquilo que, se for comprovado, que ele deve, que ele tem que pagar, tomara que ele pague, né, que ele tenha condições. E eu espero que ele melhore também as condições dele financeiras, se ele está dizendo que tá praticamente falido, assim, entre aspas, que não tá conseguindo gerar renda. Ele só tá trabalhando, se eu não me engano, como DJ, né? Mas eu não sei quanto que ele ganha, né? Nem cabe a mim querer saber quanto que ele ganha, cabe à justiça. Mas a nossa reflexão sobre esse caso do Everson Zoya é, cara, não se precipite nas etapas. Seja mais racional, cara. Não vai na emoção do calor do momento,
que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só se vive uma vez, mas tudo nessa vida a gente colhe as consequências. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima.